Olá, tudo bem? Estou eu aqui novamente, reiniciando agora um novo vídeo para falar sobre o mercado, para falar sobre a história deste mercado, do marketing multinível. Porque na verdade, quando eu comecei em 2002, o grande desafio era compreender o modelo de negócios que ainda hoje no Brasil é incompreendido. Ainda hoje no Brasil, as pessoas elas desconhecem o que de fato é essa modalidade, marketing multinível. E aí o que acontece? Bom, eu comecei a estudar. Eu comecei a ler a respeito dessa indústria para poder conhecer as empresas, o idealizador, ou melhor, o criador, né, de toda dessa revolução que é o marketing multinível e assim sendo as pessoas que assumiram o compromisso de levar ao próximo nível esse mercado. Bom, então consequentemente eu tive contato com as informações que datam do finalzinho do século XX, tá? No começo do século XX, agora para o século XXI. Tudo começa com a Watkins Company, tá? A Watkins era uma empresa que trabalha ainda hoje com, por exemplo, condimentos. Molho inglês, molho para churrasco, molho para colocar na carne, condimentos para dar o quê? Sabor, tá? No alimento. Isso era feito através da venda direta. Tudo começa em meados de 1908 aproximadamente e, consequentemente, essa revolução com a venda direta, ela se estende, tá? Então a Watkins começa tudo através da venda direta. Tem inclusive um filme muito interessante chamado Bill Porter, de porta em porta, um filme inclusive muito assistido por profissionais da área comercial, que são vendedores porta a porta, que são líderes de equipe, que são motivadores, que precisam inspirar as suas equipes a produzirem mais. É um filme interessante, tem um livro inclusive também, que fala sobre a história de um distribuidor da Watkins que tinha algumas, digamos que necessidades especiais, né? Que conseguiu levar o prêmio como o melhor vendedor daquela época na ocasião, tá? Bom, consequentemente, da Watkins vieram outras empresas. Temos a Fowler Brush, que era uma empresa que trabalhava com a fabricação de escovas, tá? Que tinham como principal fonte de distribuição do produto revendedores. Vendedores que iam até a casa das pessoas, os norte-americanos, levar as escovas para fazer a venda direta, necessariamente falando. A Fowler Brush foi um sucesso durante, parece-me que 15 anos e, consequentemente, ela acabou fechando as portas. Conforme o progresso, a revolução industrial se dava naquela ocasião, ela acabou fechando as suas operações, encerrando suas operações, mas o gerente, na época, desta grande empresa, fundou uma outra empresa de vendas diretas, chamada Stanley Products. A Stanley Products era uma empresa que trabalhava já no mercado de beleza, que tinha como principal ferramenta senhoras fazendo a famosa, essa palavra talvez você que trabalha com multinível já tenha ouvido muitas vezes, a famosa reunião caseira. Tudo começa com a Stanley Products. Então, essa empresa, ela tinha como principal forma de distribuição de produtos, reuniões caseiras de mulheres que eram distribuidoras, que reuniam outras mulheres para poderem levar os produtos da empresa para essas mulheres através dessas reuniões. Ou seja, então elas vendiam os produtos com as reuniões caseiras e, claro, tinham lucro. E através disso elas conseguiam fazer o seguinte, elas conseguiam formar equipes, porque geralmente as anfitriãs que recebiam essa distribuidora, que recebiam inclusive prêmios por terem aberto a porta de suas casas para receber essa distribuidora, quando observavam o resultado notório da venda que era feita para as suas colegas naquela ocasião, elas acabavam se interessando pelo negócio e acabavam pedindo para poderem também fazer o mesmo, ou seja, para poderem tornarem-se distribuidoras da Stanley. Bom, isso ainda assim trabalhando na venda direta, aí em 1947, como eu falei anteriormente no vídeo inicial, a Nutrilite, que na ocasião chamava-se California Vitamins, ela adere, ela cria o pagamento de bônus em 2 gerações. Então, presta atenção, naquele momento iniciava-se a revolução com a venda direta, uma transição da venda direta para o multinível em 2 gerações. E tudo isso era feito com papel e caneta, com papel, na verdade, e lápis, porque o Sr. Carl Remborg, ele controlava tudo isso, essa revolução que foi naquela ocasião, com caneta, com lápis e papel, para pagamento de bônus, pagamento de premiações. E já foi uma grande revolução. Em 1947, o que ocorre? Que 2 dos seus melhores distribuidores, tá? Rick Devos e Ian Vandel, juntam dinheiro suficiente para comprarem a Nutrilite, fazer uma proposta para o Sr. Carl Remborg,
para comprarem a empresa dele, porque eles tinham a intenção de formar a sua, de fundar a sua própria empresa, que chamava-se American Way, ou Amway, abreviando, 1957. Só que eles fizeram algo a mais. O que era bom ficou ainda melhor. Eles tomaram a decisão de desenvolver um plano de negócios pagando não em 2, mas em 3 gerações. Então o que acontece quando isso ocorre, gente? Quando a Amway ela se lança para o mercado pagando em 3 gerações. Um verdadeiro alvoroço. Quem era empreendedor, quem compreendia que naquele momento cadastrava-se na Amway, pegando produtos com desconto e poderiam montar uma equipe, ganhando em 3 gerações, simplesmente chegaram, eu diria até que foi a mina de ouro, né? Porque realmente era um negócio revolucionário para os padrões da época. E consequentemente, a Amway foi um verdadeiro, eu diria que foi uma verdadeira revolução no mercado de vendas diretas com multinível. Tanto é que ela, na verdade, a Amway, apesar de ter sido a Nutrilite que começou toda essa revolução, a Amway hoje é considerada a mãe de todas as empresas de marketing de rede, por conta da sua história, por conta do seu resultado, até hoje, inclusive. Ainda hoje, ela é a maior empresa em faturamento do planeta, com um acúmulo aproximado do ano passado de 8,8 bilhões de dólares em faturamento. Então estamos falando de uma empresa global, né? Uma empresa que está presente em mais de 100 países. Bom, 1975, por conta, qual o grande problema no Brasil, né? Quando você fala de marketing multinível? Qual o grande paradigma das pessoas quando ouvem você falar para elas de um negócio de marketing multinível, construção de equipe, uma organização? Geralmente vem à mente a famosa, né, a famosa frase, a mais popular, a mais conhecida, isso é uma pirâmide, isso é aquilo, isso é corrente, isso é etc. Bom, infelizmente, meus queridos, em 1910, um cara chamado Carlo Ponzi, ele desembarcava em Nova York e ele trouxe lá da Itália práticas, infelizmente, errôneas de como se fazer negócio. Ele construiu, ele é o grande idealizador da famosa pirâmide financeira quando ele começou a recrutar pessoas, ok, que compravam dele selos, entregando em mãos um punhado, $100 naquela ocasião, e ele prometia o seguinte: se você me der $100 eu trago o selo, se você me trouxer mais 2 pessoas com mais $100 cada uma, eu ainda te dou uma comissão por isso. Até nenhum problema, e ele estava trazendo o selo, só que isso se propagou naquela época na América com muita velocidade, porque os selos europeus na América, na época, valiam os olhos da cara naquela ocasião, e ele conseguia com preços aquém, por ser um europeu. Então ele conseguia se comunicar com cartas e recebia as cartas com o selo europeu, entregando e fazendo a venda eu não posso nem falar se é produto, mas enfim, ele vendia esses selos para os norte-americanos e assim sendo ele entregava, quando os americanos traziam outras pessoas, uma comissão. Só que como o volume foi muito grande, ele teve a ideia de tirar o produto, tirou o selo de cena e colocou somente o quê? O dinheiro. Então as pessoas faziam o seguinte: qual era a proposta dele? Você me dá $100, me traz mais 2 pessoas, esses 2 que vierem depois de você, eu faço com que os seus $100 se tornem $100 daqui a 60 dias. E ele tinha participação, ele estava sempre no topo desse sistema. E ele aplicou esse golpe, pessoal, durante 5 anos. Inclusive comprou um banco. Quando que o esquema, nós chamamos de esquema Ponzi, tá? Sistema Ponzi. Então, esse sistema, na verdade, quando que ele cai? Quando que ele rui? Quando o Boston Post fez uma publicação falando das práticas errôneas, né, que ele, Carlo Ponzi, promovia, praticava naquela ocasião na América. Bom, consequentemente, ele foi chamado para depor, o esquema dele foi proibido nos Estados Unidos da América, e as pessoas que naquela época viram em página 1, na cara do jornal, a publicação, foram pedir dinheiro de volta. E ele devolveu boa parte. Só que as pessoas que estavam do meio do esquema, do sistema para cima, né, ou do meio da pirâmide para cima, elas não tinham mais como reaver o seu capital. E ele, obviamente, foi preso, deportado para a Itália, por conta desse golpe, e depois ele voltou, olha só, para a nossa ironia, para a ironia dessa conversa, dessa história toda, ele veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, em 1946, morreu, inclusive também aplicando o golpe. Então, na verdade, a pirâmide financeira tem sim um criador, e ela tem, obviamente, o mecanismo. Qualquer negócio que envolva apenas, tá, recrutamento, sem ter um produto ou um serviço, tá, ok, que você possa levar para o mercado, infelizmente é considerado um sistema Ponzi, a famosa pirâmide financeira. Tanto
que em 75 a Amway, lembra da Amway? Então, a Amway foi acusada de ser uma pirâmide financeira e foi chamada pela Comissão Norte-Americana de Comércio para depor e para que esse modelo, que era pagamento de bônus em 3 gerações, pudesse ser o quê? Estudado. Isso mesmo, para que esse mercado, para que essa modalidade pudesse ser estudada e, claro, que se chegasse a um denominador comum. E a Amway foi chamada, por ser a maior da época do setor, ela foi investigada e depois de 4 anos, ela ficou proibida por 4 anos de fazer qualquer novo cadastro. Qualquer novo cadastro ela foi proibida de fazer. Depois de 4 anos, em 79, a Comissão Norte-Americana de Comércio ela reconheceu que o marketing multinível sim era uma modalidade co-irmão da venda direta e chancelou, inclusive criando o regulamento 9368. Então é um regulamento federal norte-americano que deu à Amway, obviamente, poderes para voltar a recrutar, porque a empresa, diferente do Carlo Ponzi, quando teve que parar o recrutamento, ela parou o recrutamento, mas ela continuou fazendo o quê? Ela continuou distribuindo os produtos entre os seus membros que faziam parte da organização. Então o consumo não parou e a revenda não parou. Percebe? Então existe um produto e o regulamento 9368, o regulamento Amway, deixa claro alguns tópicos para que uma empresa legítima de vendas diretas e multinível possa trabalhar no mercado. O primeiro deles, ter um produto ou serviço que seja comerciável, ou seja, que possa ser levado para o mercado varejista, tudo bem? Gerando lucro para as pessoas que trabalham apenas com a venda. Porque nós sabemos que tem pessoas no marketing de rede que só querem fazer o trabalho com a revenda de produtos. Por quê? Porque a margem de lucro é muito alta. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as ativações não podem, de um mês para o outro, por exemplo, um distribuidor que esteja uma empresa legítima de marketing de rede, venda direta, ele precisa ter consumido ou revendido no mínimo 70% dessa ativação, tá? Então a ativação mensal das empresas de vendas diretas e multinível precisa ter no mínimo aí 70% consumido ou comercializado no mercado. Esse é um ponto. O terceiro ponto, os seus uplines, ou seja, um upline, se eu estou me referindo ao regulamento 9368, tá? Então, por exemplo, o upline, ele precisa ter condições, tá ok? O downline precisa ter condições de ganhar mais que o seu upline. Como assim? Meritocratismo. Então, por exemplo, se você tem um downline na sua equipe que trabalhe, que produza mais que você, ele precisa ter condições técnicas reais de ganhar mais que você como patrocinador. Graças a Deus eu tenho hoje 2 pessoas na minha equipe, no meu time, que são downlines, que sim, pelo fato de trabalharem na minha organização, hoje com graduações mais elevadas que a minha, recebem bônus maiores que o meu. Um outro ponto importante é você ter no mínimo 10 clientes que estejam na empresa, que estejam no negócio, única e exclusivamente pela venda dos produtos, pela revenda dos produtos. Então esse é o regulamento 9368, o regulamento Amway. Em nosso país, o Brasil, ainda não existe nenhuma lei, nenhum regulamento federal que chancele as operações de nosso país. Então eu, particularmente, quando estou falando de negócios linkados a marketing multinível, esta modalidade, eu uso o regulamento 9368 para expor a pessoa que está me ouvindo, que eu estou recrutando para a minha organização, a seriedade e a veracidade dos fatos. Porque, obviamente, ela vai pesquisar depois. E quando ela pesquisa o regulamento 9368, ela certifica-se de que realmente é um regulamento federal, que chancela empresas de vendas diretas e multinível, inevitavelmente aquilo que eu passei para ela fez sentido. Então o que acontece? Eu estou aqui agora falando para você o seguinte, que você precisa conhecer a história. Então hoje o mercado de network marketing é um mercado que movimenta, tá? Uma informação importante que você precisa saber. Segundo a WFDSA, que é a Associação Mundial, tá, de empresas de network marketing ou de marketing multinível, o mercado atual, em 2016, movimentou algo em torno de 250 bilhões de dólares. Então esse é o mercado. Seguindo esta visão de empreendedorismo. Então, pessoas empreendedoras que não possuem grandes capitais, grandes reservas de dinheiro para começar um negócio próprio, mas que possuem dentro de si aquele espírito, poxa, eu quero ter um negócio próprio, eu quero realmente construir um negócio, eu quero trabalhar para mim, o marketing multinível é a grande saída. E eu costumo dizer o seguinte, que você que é um empreendedor, que tem acesso a uma empresa de marketing de rede, o seu investimento ele é baixíssimo, o investimento é muito pouco, e você tem acesso a uma empresa pronta. No meu caso, com essa empresa que eu estou há 5 anos, eu comprei, com o investimento que eu fiz na ocasião, a fábrica, as franquias, a infraestrutura está pronta, os produtos são mais de 500, com certificação Anvisa inclusive.
mão de obra qualificada, porque as franquias que estão hoje no Brasil, que são mais de 480, possuem pessoas trabalhando em horário comercial, recebendo a minha organização para distribuir os produtos, ok? Infraestrutura, sala de reunião, ar-condicionado, internet, então está tudo pronto. Eu só tive o trabalho de fazer um investimento, um aporte, obviamente um investimento pequeno, um aporte de dinheiro pequeno, onde este investimento se reverteu na compra de produtos e com toda a infraestrutura pronta para começar o negócio. Mas lembre-se, o que eu estou passando aqui para você agora, essas informações, elas precisam fazer sentido para você. Porque a partir do momento que eu estudei o mercado, que eu estudei a indústria, tá ok? Que eu me certifiquei do regulamento 9368, que o que eu estava fazendo não era ilegal. Diferente do que as pessoas, a opinião pública cita, que você trabalha, quem trabalha com marketing de rede, faz pirâmide financeira, etc. Quando eu tive contato com a informação, com as informações corretas, com os fatos, obviamente, o que acontece, pessoal? Você se transforma de dentro para fora. Então, quando a sua crença ela é construída de dentro para fora, porque você tem acesso às informações, nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de insinuação sem fundamento consegue abalar a sua crença. E esse negócio, ou melhor, para quem é empreendedor, para quem começa um empreendimento, a crença, ela sempre vai na frente. Porque o grande desafio para quem começa um negócio próprio, com marketing de rede também não é diferente, é, por exemplo, aguardar o tempo certo para que possa se extrair e colher os resultados. Então, diferente do mercado tradicional, por exemplo, o regime CLT, onde você, quando é empregado, você recebe um salário a cada 30 dias, o mercado, para o empreendedor, você constrói um negócio e depois que você constrói, de 3 a 5 anos, você começa a extrair os resultados, tá ok? Então essas informações eu espero que você tenha captado, guarda o regulamento, quem foi que criou a tal da pirâmide financeira é importante que você saiba. E eu acredito piamente que de posse dessas informações e de um regulamento federal norte-americano que chancela a empresa de vendas diretas em multinível, você com certeza agora está muito mais confiante da modalidade que você escolheu para empreender e colocar toda a sua energia, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.